Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar da Consciência. Esse canal foi feito para você, sim, você em especial, que abriu esse vídeo, que teve interesse no assunto aqui disposto. Eu estou aqui de coração aberto, para lhe ajudar a sanar suas dúvidas, te orientar, sem ser a dona da razão. Esse canal é somente para te ajudar nos seus questionamentos, para que você se oriente e compreenda quem você é de verdade, sem invadir sua individualidade. O conhecimento liberta das prisões, que todo ser humano luta para se libertar, mas a culpa e o medo não permite. Sem contar as crenças que te limitam, e tudo aquilo que te priva da verdadeira liberdade, de ser quem você é, da sua essência original. Peço a você carinhosamente que se inscreva no canal, deixe seu like, como forma de gratidão. Mais uma palestra do Neville Goddard, para abrir sua visão e lhe presentear com o conhecimento. Gratidão. O poder de Deus. 2 de dezembro de 1968. Satanás pensa que o pecado desagrada a Deus. Ele deve saber que nada desagrada a Deus senão a incredulidade e o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A onipotência e a sabedoria de Deus se expressam mais caracteristicamente na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou loucura. Mateus conta a história de alguém que, sabendo-se a personificação do poder criativo e da sabedoria de Deus, questiona-se, dizendo: se és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mateus 4. Então ele citou o capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui descobrimos que sua fome não é mais de pão feito de farinha, mas de ouvir a palavra de Deus, com entendimento. O conflito registrado neste capítulo está ocorrendo na mente do indivíduo, embora pareça estar acontecendo do lado de fora. De pé no pináculo, seu adversário citou o Salmo 91, dizendo: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos poder para te levantar, para que você não tropece contra uma pedra. Então, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira e última tentação lhe são mostrados todos os reinos da terra e sua glória, quando o adversário disse: tudo isso é seu se você se curvar e me adorar. Novamente, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o adversário parte, e o grande ministério começa. Quem é o Senhor teu Deus, para que adores e sirvas? Sua própria imaginação humana maravilhosa, aquele que é um com o Deus que criou o mundo. A definição mais rica de Deus que nos foi dada nas Escrituras é o Pai do Senhor nosso Deus. Descobri que era filho de Deus experimentando as Escrituras, mas o Filho e Deus o Pai são um. Tanto o Pai quanto o Filho são definidos como poder, com sabedoria acrescentada ao Filho. No livro de Marcos, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Bem-aventurado? E ele respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder. O poder é capitalizado nesta passagem, pois é um nome dado a Deus. No livro de Lucas, ele é primeiro chamado de bem-aventurado, depois poder, sou chamado de sabedoria de Deus. Mateus fala de alguém que sabe que Deus se revelou dentro dele, e todas as características de Deus como pertencentes a ele, mas ele fica intrigado e se coloca à prova. As Escrituras contam a história como se outro se aparecesse, mas quando Deus se revela, você se questiona, dizendo: se isso é verdade, eu poderia fazer qualquer coisa, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Mas não devo tentar o Senhor. A única maneira é confiar nele. Então, novamente, deixe-me repetir, o poder e a sabedoria onipotentes de Deus se expressam mais caracteristicamente na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Quando fui convocado, e nós, como país, estávamos em guerra, aos olhos do mundo fui tolo em acreditar que poderia ser dispensado com honra sem ir à guerra. No que diz respeito ao mundo, eu estava lá pela duração, mas não queria fazer parte disso. Eu acreditava firmemente que Jesus Cristo era minha própria imaginação humana maravilhosa, que ele era um com Deus e que todas as coisas eram possíveis para ele. Eu sabia que não podia obrigar Deus a fazer nada, que ele agiria apenas como eu imaginava. Confiando em Deus,
dormi como se tivesse sido dispensado com honra e fora do exército. Eu fiz tudo em minha mente que eu faria se fosse um fato físico e adormeci com esse conhecimento. Então, em visão, vi meu papel de alta com a palavra reprovado riscada e a mão de Deus escrevendo aprovado acima em negrito. E quando ouvi as palavras, o que eu fiz, fazer nada. Eu não fiz nada. 9 dias depois, recebi alta honrosa e voltei para minha casa na cidade de Nova York. Lembrando o que fiz para sair do exército, quando me deparei com um problema semelhante alguns anos depois, apliquei o mesmo princípio para sair da ilha de Barbados. Como Paulo, eu sabia em quem tinha crido, então, quando me disseram que não poderia deixar a ilha por meses, assumi mais uma vez que estou onde gostaria de estar. Dormi na suposição de que era verdade, e em poucas horas a confirmação era minha. Então você vê, eu sei, pela fé experimental, aquele em quem eu acredito. Você deve acreditar em sua imaginação humana e fazer dele a rocha sobre a qual você está. Ele é o Senhor, seu Deus, e o único a quem você serve. Se você vai servir a outro, então você não conhece a Deus. Se o seu chefe lhe disser para fazer o que ele disser e eventualmente você conseguir um aumento, e sua confiança estiver no seu chefe, então você não confia no Senhor seu Deus. Coloque sua fé em qualquer pessoa fora de sua maravilhosa imaginação humana e você não confiará em Deus, pois não há outro poder criativo. Se você confia em conhecer as pessoas certas, ter ações e títulos, ou dinheiro no banco, você está confiando em falsos deuses. Em 1925 eu estava em Londres, dançando por 100 libras por semana. Isso foi $480 americanos. Tínhamos uma oferta para ir a Paris e à Alemanha se aceitássemos o pagamento em marcos ou francos, mas recusamos, pois não tinham valor. O dinheiro deles foi impresso tão rápido que o papel era mais valioso do que o que foi impresso nele. Eu tinha viajado para Londres com uma família alemã que era americana por adoção. Tinham enormes seguranças em marcos e achavam-se muito ricos, mas quando voltamos, eles eram mais pobres do que ratos de igreja, pois cada centavo que tinham se foi. Colocar sua confiança em marcos alemães era confiar em um falso Deus. Seu chefe é um falso Deus. Não me importa o que seja, tudo fora do eu é falso. Agora, após a terceira tentação, descobrimos que a mente está em paz e não há mais conflito interior. Não há diabo, nem Satanás, apenas dúvidas. A dúvida, na mente de quem nasceu pela graça de Deus, dá a Deus o sentimento de impossibilidade. Na visão do juízo final de Blake, ele tão sabiamente personificou a dúvida, dizendo: Satanás pensa que o pecado desagrada a Deus. Ele deve saber que nada desagrada a Deus senão a incredulidade e o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A menos que você acredite que você é aquele que antes acreditava estar no céu e, portanto, fora de você, você continuará a errar o alvo na vida. Acreditando em si mesmo quando confrontado pela última tentação, ele disse: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você está servindo a Ele. Se assim for, as coisas acontecerão, pois não há outro canal que se possa aceitar, a não ser a confiança e a confiança em si mesmo. Creia 100% no Senhor teu Deus. Se você precisa de uma certa quantia de dinheiro e não tem garantias nem ninguém a quem recorrer, confiará que o Senhor, seu Deus, o proverá para você. Sabendo que todas as coisas são possíveis para Deus, você se voltará para Ele com absoluta confiança e assumirá mentalmente que tem o dinheiro. Não se preocupando com a forma como o dinheiro chegará a você, você testará o poder e a sabedoria de Deus adormecendo consciente de ter o dinheiro. Se você quiser, você está servindo a Deus e de uma forma que sua mente superficial não poderia imaginar, o dinheiro será seu. Então, tendo testado as profundezas de seu próprio ser, você saberá em quem, não no que, você confiou. Você saberá em quem você acreditou. E esse conhecimento seguro irá justificar sua confiança passada. É assim que o maravilhoso princípio de Deus funciona. Certa noite, em Nova York, eu estava no rádio da meia-noite às 6 horas da manhã, com um painel de 5 homens e um moderador. Quando falei em imaginação criando realidade, um professor disse: se isso for verdade, transforme este lápis branco em amarelo. Eu disse: tudo bem. Traga-me um pouco de tinta amarela e eu farei isso. Querendo que eu usasse minha imaginação e trocasse o lápis instantaneamente,
Eu disse: sabe, você é o zombador da Bíblia. Digo-vos que não tentareis o Senhor vosso Deus. Então ele perguntou: você é meu Deus? E eu respondi: eu não disse isso. Você deve encontrar o Senhor seu Deus, porque você o está tentando. Você não sabe, porque ainda não o encontrou, mas o encontrará. Todo filho nascido de mulher se revelará como filho de Deus, e saberá que ele é o poder e a sabedoria de Deus. E visto que todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas lhe são possíveis. Então, confrontando-se, quando seu adversário disser: transforma este lápis em amarelo, ele o imaginará amarelo. Se o lápis permanece branco quando ele pensa nisso, ele não confiou no Senhor. Mas se persistir em ter um lápis amarelo, confiando totalmente no Senhor, alguém que ele possa admirar ou não queira ofender, lhe dará um amarelo. Seja qual for o seu desejo, imagine-o realizado e confie no Senhor seu Deus implicitamente. Se for preciso 1 milhão de pessoas para desempenhar o papel que devem desempenhar para produzir o que você assumiu que é, elas o farão. Este é o mundo em que vivemos. Jesus Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Acredite em mim. O nome do Pai é Eu Sou. Todo aquele que pode dizer Eu Sou é a imagem de Deus, mas há apenas um Deus Pai. Aprenda a confiar em seu Eu Sou e acredite firmemente nele, e você saberá o dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra, e seu nome será um, e o Senhor um. Encontrei o Senhor de quem Moisés e a lei e os profetas escreveram. Ouvi falar dele e aprendi a confiar nele, muito antes de ele se revelar em mim em uma série de eventos que pertencem apenas ao Filho de Deus. Então eu soube que eu era o ser idêntico que o mundo adora do lado de fora, e chama Jesus Cristo. Os homens vão à igreja e oram a um Deus que não existe, quando o único Deus torna o homem vivo, pois o homem não poderia respirar, se Deus não estivesse alojado dentro dele. Então, quando você encontrar Deus, confie nele implicitamente, mas deixe-me avisá-lo, ele não aceitará suas ordens. Somente quando você imaginar o desejo realizado, ele agirá de acordo com ele. Esta noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, aconchegue-se no clima do desejo realizado em absoluta confiança e confie que Deus tem caminhos e meios que sua mente superficial não conhece. Exorto-vos a acreditar em mim, para que também digais com Paulo: eu sei em quem tenho crido. Você não falhará quando encontrar o Senhor seu Deus, que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Você aprenderá a confiar nele completamente. Sabendo que não há necessidade de ajudar a Deus inventando os meios para realizar seu desejo, você se moverá sob compulsão, quando chegar a hora de sua realização. Uma senhora que conheço partiu para Paris com seus 2 filhos, deixando sua empregada encarregada de seu apartamento em Nova York. Quando a senhora voltou, o apartamento estava vazio e a empregada não estava em lugar algum. A senhora entrou em contato com a polícia, contratou detetives particulares e fez todo o humanamente possível para encontrar seus móveis sem sucesso. Então ela veio até mim. Ficamos sentados em silêncio, e ela voltou para seu apartamento em sua imaginação. Ela andou pelos quartos, sentindo-se consciente de estar lá, agora. Ela viu os móveis exatamente como eram antes, tocou as teclas do piano e soube que tudo estava de volta no lugar. Alguns dias depois, esta senhora foi ao seu banco na Madison Avenue. Saindo do banco, ela virou na direção errada e caminhou um quarteirão antes de perceber o que estava fazendo. Olhando para baixo, ela viu um familiar par de tornozelos e de repente percebeu que havia encontrado sua empregada. Quando a luz mudou, ela agarrou a garota e a fez levá-la até onde os móveis estavam guardados. Esta senhora agora tem seus móveis de volta, cada peça intacta. Tudo o que fizemos foi confiar no Senhor nosso Deus. O que eu teria feito para encontrar os móveis para ela, quando a polícia de Nova York ou os detetives particulares não conseguiram? Mas confiamos no Senhor, nosso Deus. Nós não nos ajoelhamos e imploramos por ajuda, mas simplesmente sentamos em silêncio e imaginamos. Presumi que ela estava me dizendo que havia encontrado os móveis e que tudo estava em perfeita ordem. Quando quebramos o silêncio, eu confiando no Senhor para fazê-lo acontecer simplesmente esqueci. Então eu pergunto quem é o Senhor que cria todas as coisas. Eu sou. A Escritura nos diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sei exatamente o que fizemos e sei o que aconteceu, portanto, sei exatamente como foi feito.
O homem acha difícil acreditar que tal poder está alojado dentro dele. Ele lê a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus que é um com Deus, está em você. E ainda se curva diante de pequenos altares feitos pelo homem e acredita que alguém de fora está especialmente equipado para interpretar Deus para ele. Há aqueles que se atrevem a afirmar que são o único depósito da sabedoria de Deus. Que absurdo! Deus está alojado em cada criança nascida de mulher. Mas, sendo enganado, o homem adora um Deus falso, que nunca existiu e nunca existirá. Não há intermediário entre você e Deus. Não pense em Deus com Jesus Cristo como intermediário entre você e Ele. Só existe Deus. Ele se tornou exatamente como você é, para que você possa se tornar como Ele é. Esta é a história. A versão King James do capítulo 20 do livro de Atos dá a tradução verdadeira e literal do grego como, pelo sangue de Deus somos redimidos. A RSV traduziu a palavra como Senhor, que sempre significa Jesus. Mas a redenção vem de Deus. Tornando-se como você é, com todas as suas fraquezas e limitações para que você possa se tornar como Ele é, Deus o redime, pois você é o amor dele. Confie em Deus completamente. Ele usa a fraqueza e a loucura do homem, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos seus olhos. Os homens se acham tão sábios. Racionalizando tudo, o homem pensa que um dia encontrará Deus em algum planeta ou em um canto, mas nunca o encontrará. O homem irá à lua, às estrelas e a todos os lugares que desejar, porque tudo que o homem pode imaginar, o homem pode fazer. Alguém, hoje, que não sabe nada de ciência, está sonhando com ficção, e amanhã chamada mente científica inventará os meios para realizá-la, porque Deus é quem está escrevendo a ficção e a cumprindo, e todas as coisas são possíveis para Deus. Convido você a sonhar sua ficção e confiar no Senhor, seu Deus implicitamente, para que você também possa dizer, eu sei em quem tenho crido. Então deixe acontecer, e acontecerá. Muitos anos atrás, meu pai e meu irmão, Vitor, foram ver um local com vista para a água em 35 acres, que é bastante grande na ilha de Barbados. 3 irmãs moravam em uma casa lá e vendiam seu gado para meu pai. Na época, ele mencionou que estaria interessado em comprar sua propriedade se eles desejassem vendê-la. Então, virando-se para Vitor, disse, este seria o local ideal para um motel. Alguns anos depois as senhoras decidiram vender. Um homem com muito dinheiro queria muito aqueles 35 hectares, mas estava no Brasil no dia em que meu pai, que imaginava ser o dono, comprou. Agora um lindo hotel está naquele local. É muito popular e sempre lotada de inverno e verão, tudo porque meu pai teve um sonho e ousou confiar no Senhor seu Deus, que ele sabia estar dentro de si. Meu pai nunca iria à igreja. Ele não gostou nada do ministro. Que histórias maravilhosas temos de meu pai e do ministro. Um dia o ministro disse ao meu pai, sou um dos escolhidos. Meu pai olhou para ele e disse, eu não teria escolhido você. Ele era tão ousado assim com tudo o que fazia. Ele não tinha respeito pelo homem. Ele nunca viu o interior de uma igreja, exceto quando nós, crianças, fomos batizados. Quando meu 6º irmão foi batizado por este mesmo ministro, meu pai levou 2 capitães de mar como padrinhos. No último momento o ministro perguntou se os 2 senhores eram episcopais, e quando um afirmou ser presbiteriano e o outro metodista, o ministro informou meu pai que a criança não poderia ser batizada com esses homens como padrinhos. Com isso meu pai disse, dá-me meu filho. Eu mesmo o batizarei. Ele tirou a criança dos braços do ministro, mergulhou a mão livre na água, borrifou no rosto da criança e disse, em nome de Jesus, seu nome é Fred, e saiu. E esse é o nome dele, Fred Godard. Esse é o tipo de homem que meu pai era e ainda é. Nenhum osso em seu corpo faltou coragem. Ele encontrou o Senhor como sua própria e maravilhosa imaginação humana, então quando ele queria algo, ele simplesmente imaginava que o tinha, e andava nesse conhecimento. Eu prometo a você, quando você encontrar o Senhor e realmente confiar nele, você conhecerá uma paz que nunca conheceu antes. Você nunca mais se curvará diante de nada nem de ninguém. Sabendo que somente sua maravilhosa imaginação humana é santa, ele será o único a quem você servirá. Agora vamos entrar no silêncio. Gratidão por assistir a esse vídeo. Deixe seu like e ative o sininho das notificações.
Até o próximo vídeo.